Como a gente já conversou diversas vezes, existe uma lógica na ordem dentro do mérito. Existe uma ordem mais lógica de julgamento. Eu costumo seguir a linha do tempo. Primeiro, a formação do contrato de trabalho, depois a extinção do contrato de trabalho, e aí a gente junta também a questão de estabilidade, de projeção de aviso prévio, tudo que estiver ligado à extinção do contrato, se houve nulidade do aviso, se não houve. Aproveito esse gancho e já trato também de qualquer dano sobre acidente, dano que esteja envolvido com a morte do trabalhador, dano com a própria situação em demissão, em situação vexatória, tudo eu junto aí. Em seguida, eu passo a execução do contrato de trabalho, começando primeiramente pelo complexo salarial. Então a gente vai estudar o que primeiro? O salário, adicionais, depois vamos para outros pedidos correlatos que não estão inseridos aí junto ao salário, como FGTS, 13º que não foi recebido, férias, danos morais que não estejam ligados à extinção do contrato de trabalho, certo? E por último, a jornada de trabalho, certo? Mas a jornada, por que ela fica por último? Justamente porque quando você julga, vai falar sobre a jornada, você já precisa ter definido tudo que é base de cálculo. Você tem que já saber se ele recebeu verbas rescisórias, se não recebeu, se o aviso prévio foi trabalhado, se o aviso prévio foi indenizado. Lembrando que só aviso prévio indenizado dá direito a reflexo de horas extras. É isso que está na lei. O aviso prévio trabalhado não é uma parcela devida a título de aviso prévio, é salário. Ele só tem direito ao salário, ele não tem direito a uma rubrica no TRCT escrito aviso prévio. O que ele vai ser pago no TRCT é salário dos dias trabalhados e dos dias indenizados. Indenizados assim, né? Digamos que ele tem 30 dias de aviso prévio que é pago, ele trabalha esse período, e o que sobejar aos 30 dias, geralmente tem se entendido que deve ser indenizado. É por isso que eu falei aviso prévio indenizado, constando, aí vai constar como salário, ou então como aviso prévio, dias indenizados. Tem tido muita criatividade nesse ponto. Bom, mas voltando para a prova, a primeira coisa que chama atenção é o pedido de quebra de caixa. Quebra de caixa, como todo mundo sabe, é uma parcela não está prevista em lei, mas muitas vezes está numa norma regulamentar, numa norma coletiva, prevendo o quê? Remunerar o empregado que mexe no caixa. Por quê? Lógico, a coisa mais comum no mundo é haver erros no caixa. E isso não precisa ter dolo do trabalhador, não. O trabalhador que trabalha com caixa, se houver erros no caixa dele, a culpa é presumida. Isso é o que diz o TST. Presume-se a culpa. Ele que teria que provar que houve alguma outra coisa. Então, ele só vai se eximir de devolver esse dinheiro para o empregador, primeiro, se ele não tiver assinado autorização na forma do artigo 462, parágrafo 1º, certo? Então, para que para que o empregador possa fazer esse desconto da diferença encontrada no caixa, ele precisa já ter uma autorização prévia por escrito. Se ela não existir, o desconto é ilícito, ainda que ele pague a gratificação de quebra de caixa. Isso é muito importante, certo? Aí, o que acontece? Não basta ser apurada essa diferença. O empregador não pode simplesmente falar assim, eu achei a diferença no seu caixa no dia tal e eu estou descontando agora no seu lerite. Não,
O trabalhador tem que acompanhar a apuração, tem que ser mostrado na hora que está havendo essa apuração e ele ficar ciente de que realmente foi apurado. Ele tem que participar da conferência, senão não vale, tá certo? Agora, partindo dessas premissas, aí vocês vão dizer se no caso do reclamante ficou provado alguma coisa, caso dessa prova, será que ficou provado que o reclamante acompanhava esse procedimento? Ficou provado que ele assinou essa autorização aí que é prevista no artigo 462? Vamos descobrir depois, né? Bom, quanto à gratificação de quebra de caixa, é incontroverso que ele recebia. Então, vocês têm que fazer... Vai falar o quê na prova? Só vai dizer que nos termos da súmula 247 do TST tem natureza salarial? Isso aí basta? É claro que não, né? Conforme eu falei antes, logo no comecinho da aula, só isso não serve não, gente. Qual é a saída? É ir na lei. O que diz o artigo 457, parágrafo 2º da CLT? Que as gratificações têm natureza salarial, integram o salário do trabalhador. E por isso, a gratificação de quebra de caixa é conhecida, vulgarmente conhecida como gratificação ajustada. É por esse fundamento que vocês vão dizer que ela tem natureza salarial. Desenvolvam aí um textinho, faça bonitinho, veja a jurisprudência, como escrever e aproveita e já faz um autotexto bem redondinho aí pra gente usar na próxima prova em que cair gratificação de quebra de caixa, tá certo? Quanto aos reflexos, se é salarial, é lógico que vai ter reflexo em todas as parcelas percebidas, certo? Como é uma gratificação recebida ao longo do contrato de trabalho, não tem muita dificuldade. Ele logicamente, vai ter reflexo sobre aviso prévio indenizado, não se esqueçam, sobre 13º salário, sobre férias com 1/3 e FGTS com 40%. E sobre o DSR? Será que ele tem direito? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Uma boa analogia é a OJ 103. Veja aí. O que ela diz? Que o adicional de insalubridade não reflete no DSR. Por quê? Ele já está na base de cálculo. Se ele é mensalista, se ele recebe aquele dinheiro calculado com base em 30 dias, você vai ainda, além de já estar na base de cálculo, você vai dar separado. Enriquecimento ilícito, gente, não pode. Artigo 884 do Código Civil, é proibido enriquecer ilicitamente. Ainda que você seja trabalhador, não pode receber mais do que você já foi recebido, concorda? Então, a cada um que é seu. Se a parcela tiver natureza salarial já calculada com padrão de 30 dias, não vai refletir em rubrica separada. Ele já tem DSR dentro dele, certo? Agora, muito cuidado, um erro muito comum de vocês, de falar assim, não, é parcela percebida mensalmente e por isso não tem reflexo no DSR. Gente, não é a periodicidade do pagamento que interessa. Quer ver uma coisa ótima, uma boa distinção para vocês verem a diferença? Comissão. Comissão geralmente, via de regra, é recebida mensalmente, não é? Certo? E por causa disso, muita gente diz que não tem reflexo no DSR. Claro que tem! Ela é paga mensalmente, mas ela não remunera as horas, os dias de DSR. Ela remunera só as horas que o empregado está à disposição do empregador. E isso daí está previsto em súmula. Consulte aí, súmula 27 do TST. Comissões refletem em DSR. É por isso que o comissionista tem lá no contra-cheque
horas trabalhadas e tem o valor da comissão. Comissões sobre o DSR, tem o valor separado. É claro que tem muito empregador que usa um artifício aí, ele pega as comissões devidas, divide, fica uma partezinha a título de DSR e a outra parte a título de comissões, certo? Ele paga só as comissões e diz que pagou tudo direitinho. Mas aí é questão de prova, né? É questão de outra. Pode ser discutido em juízo, é claro que pode. É só discutir e o empregador vai ter que provar que ele pagou tudo certinho. Mas esse é assunto para outra prova, tá certo?